Introdução. Uma nutrição adequada não é apenas uma questão de saúde, mas também de desempenho. Neste livro vamos analisar formas de alcançar estes objetivos através das suas refeições. Em primeiro lugar, discutiremos elementos de nutrição desportiva. Nos últimos anos, o campo da nutrição tem sofrido um desenvolvimento científico significativo, principalmente para satisfazer a grande variedade de objetivos dos atletas. Mesmo que não seja um desportista experiente, será capaz de encontrar neste universo aquilo de que necessita para optimizar a sua dieta. Qualquer que seja a sua atividade principal, só poderá beneficiar de saber o que se segue. Pode lê-lo verticalmente, ou utilizar o índice para ir imediatamente para o assunto que lhe interessa. Como se adaptar à nutrição desportiva? Discutiremos frequentemente a noção de nutrição desportiva, porque, mesmo que não se pratique intensamente, continua a ser a melhor forma de comer. Qualquer que seja o seu perfil, deve sempre comer com um objetivo específico em mente. Para a maioria dos seres humanos, o prazer tende muitas vezes a ofuscar este aspecto. Mas um não exclui o outro. Assim, veremos neste manual alguns princípios que deverá conhecer, e que lhe permitirão tornar-se autônomo nas suas escolhas. A única forma de combinar prazer e bem-estar é ter os princípios que o guiarão. Não existe um programa pré-definido que lhe permita fazer isto. Objetivo 1. Obter o corpo que se quer. A nutrição desportiva pode tornar o seu corpo saudável, e dar-lhe o corpo que deseja. A sua semântica é apenas uma forma de dizer que se come para se atingir um objetivo. Os atletas praticam desportos que requerem necessidades nutricionais específicas para os ajudar a competir no seu melhor. Isto pode ser para melhorar o desempenho atlético, ganhar massa muscular magra, reduzir a gordura corporal ou perder peso. O que é que isso significa para si? Esta facilidade de modulação destes princípios de acordo com o seu objetivo é um recurso inestimável. Se é fisicamente ativo, mas tem alguns parâmetros físicos que precisam de ser melhorados ou optimizados e simplesmente não tem energia suficiente para sustentar um treino, uma nutrição adequada pode ser tudo o que precisa para dar a volta às coisas. A nutrição desportiva está a provar ser um método eficaz para atletas e adultos ativos. É a mesma estratégia alimentar saudável com que muitos de nós estamos familiarizados. O importante é utilizar uma abordagem de nutrição desportiva autêntica para alcançar os seus objetivos. Haverá algumas diferenças entre as dietas dos fisiculturistas e dos corredores de longa distância, mas em geral, as escolhas alimentares serão muito semelhantes. Embora apreciemos uma alimentação simples e eficaz, tendemos a tornar a alimentação saudável, complexa e estressante. As seguintes dicas ajudá-lo a integrar a nutrição desportiva, e a comer para alcançar o corpo que se pretende. Uma das melhores ferramentas de responsabilização para se manter no bom caminho com a nutrição desportiva, é manter as revistas sobre alimentação. Estudos têm demonstrado que as pessoas que mantêm fielmente um diário de fitness, são as que têm mais sucesso. Consumir todos os seus alimentos e bebidas pode pesá-lo, mas com o tempo, tornar-se-á seu amigo. Ao longo das semanas, obriga-nos a assumir a responsabilidade pelos nossos maus hábitos alimentares, quando a comida se descontrola. Aprender com a nossa documentação é o objetivo da revista. Uma vez adoptados hábitos alimentares saudáveis, normalmente já não precisamos da revista, especialmente porque nos tornamos mais conhecedores da nutrição desportiva. 1. Mantenha um diário. Uma revista alimentar é a melhor alternativa a um personal trainer. Permitir-lhe-á manter-se informado sobre o que está a comer e perguntar a si próprio o que está a conduzir às suas escolhas alimentares. Será que as suas escolhas alimentares o aproximarão do corpo que deseja, ou o afastarão mais dos seus objetivos? De acordo com o Instituto Nacional de Medicina Desportiva, todos devem observar a sua dieta, mesmo os profissionais de fitness. Os diários são uma ótima forma de educar e capacitar as pessoas sobre a alimentação, fornecer informações úteis e ajudá-las a planear as suas refeições.
Um diário alimentar pode ser tão simples como escrever cada refeição saudável que se come, ou tão complexo como contar calorias, gramas e separar os principais grupos alimentares ricos em nutrientes. Qualquer que seja a abordagem do diário que escolher experimentar, ele deve ser integrado no seu estilo de vida e ajudar a motivá-lo a comer bem para atingir os seus objetivos. No entanto, recomendo que se mantenha simples no início para construir o hábito. Se tiver de fazer cálculos complexos no final do dia, será mais difícil manter o hábito. Contudo, a maior parte do que está neste livro são objetivos a médio e longo prazo. Só se pode efetivamente perder ou ganhar quilos somando os miligrama a miligrama. 2. Planeie e prepare as suas refeições. Aprender a planear e preparar refeições saudáveis é uma das estratégias mais importantes que os atletas utilizam para alcançar bons resultados. Esta abordagem nutricional popular facilita a alimentação durante alguns dias a várias semanas e permite que o corpo a siga. Uma nutrição adequada também estimula o corpo a queimar gordura de forma mais eficiente e a melhorar a composição corporal, se esse for o seu objetivo. Deixe-me explicar mais. Digamos que sabe o que quer comer durante a semana. Então, por que não obter os ingredientes de que necessita durante o fim de semana? Ou mesmo preparar as refeições durante o fim de semana? Isto permite-lhe estar à frente do jogo, como num jogo estratégico. Desta forma, reduz o esforço necessário entre o seu plano e a sua implementação. O sucesso dos restaurantes de fast food reside principalmente neste conceito. O tempo de espera num restaurante deste tipo é menor do que noutro. E a natureza das sociedades em que vivemos torna esta eficiência popular entre a maioria das pessoas. Assim, enganar o sistema ao ter refeições prontas ou quase prontas à sua disposição. Isso significa reservar tempo para fazer compras, cozinhar e separar refeições saudáveis. Infelizmente, quando a vida se torna agitada, muitos de nós optamos por alimentos processados rápidos e fáceis, em vez de alimentos de qualidade preparados em casa. De acordo com o American Council on Exercise, é essencial ter um plano para uma preparação de refeições bem-sucedida. Esta será uma das estratégias mais importantes para obter o corpo que se deseja. Para se manter no bom caminho, reservar um dia da semana para cozinhar em lote, utilizar um fogão lento se necessário, preparar legumes e refeições divididas. Quando se controla o que se come, é possível controlar os resultados de saúde. Item alimentos populares de aptidão para eventualmente incluir na sua preparação semanal de refeições. Item peito de frango. Item batata doce. Item arroz castanho ou branco. Item espargos. Item vegetais crus picados, pimentos, aipo, brócolos. Item quinoa. Item aveia. Item ovo. Item torquia. 3. Número de refeições. Os atletas são conhecidos por comerem várias vezes ao dia para conseguirem e manterem uma forma de exercício ideal. Estudos demonstraram que a marcação de refeições ao longo do dia aumenta o metabolismo, estimula a síntese de proteínas musculares, crescimento, e promove a perda de gordura. Também foi demonstrado que mantém os níveis de açúcar no sangue, aumenta a energia, e nos mantém cheios ao longo do dia. Há uma diferença entre querer comer e precisar de comer. O snacking só é útil se os seus objetivos e atividades o puderem justificar. Em outros casos, é melhor aprender a lidar com a pequena fome que o assola entre as refeições principais. De facto, a necessidade de calorias, proteínas, hidratos de carbono e gorduras pode exceder a ingestão possível durante as refeições principais. Para ultrapassar isto, os atletas utilizam duas técnicas principais. A primeira é ingerir alimentos em forma líquida. A segunda consiste em petiscos. De acordo com o Journal of the International Society of Sports Nutrition, o desempenho desportivo melhora quando os hidratos de carbono e as proteínas são consumidos no momento certo antes e depois de um exercício físico. Esta é também uma das razões para utilizar as duas dicas acima mencionadas. Vou dar-lhe o seguinte exemplo para que possa ter uma ideia de como pode ser um dia de comer com aperitivos.
Item 6 horas. Fonte de proteína mais hidrato de carbono mais uma gordura. Item 9 horas. Lanche de proteínas mais uma fruta ou legume. Item almoço. Fonte de proteína mais hidrato de carbono. Item 15 horas PM. Lanche de proteínas. Item 19 horas. Fonte de proteínas mais hidrato de carbono mais uma gordura. Embora haja muitos benefícios no calendário nutricional, a implementação desta abordagem é uma escolha pessoal. Alguns atletas e adultos ativos escolhem alimentar-se a si próprios, comendo apenas 3 refeições regulares por dia, pequeno almoço, almoço e jantar. Mais tarde falaremos sobre proteínas, hidratos de carbono, gorduras, etc. E também sobre os jovens intermitentes, entre outras técnicas específicas. 4. Coma como um atleta. Muitos de nós pensamos que, para melhorar a nossa condição física e conseguir um aspecto atlético, precisamos de perder peso. É nisso que os cartazes de marketing nos fariam acreditar. Mas tenha em mente que estas empresas têm como principal objetivo vender-lhe um produto sugerindo um modelo escolhido à mão. A verdade é que muitas destas dietas são demasiado restritivas em termos de calorias, carecem de nutrientes e podem fazer mais mal do que bem. O corpo é uma máquina eficiente que necessita de energia para uma saúde e boa forma física óptimas. A privação do corpo de nutrientes vitais tem demonstrado reduzir a nossa capacidade de perder gordura, manter a musculatura e diminuir o nosso metabolismo. O exemplo principal é a gordura. Muitas pessoas pensam que quando já se está acima do peso, não se deve consumir gordura. No entanto, não se esqueça que quando falamos de gordura, existe uma grande variedade delas. Por conseguinte, é sensato incluir as gorduras certas que contribuem para o bom funcionamento do seu sistema hormonal, que é uma das bases do seu progresso, quaisquer que sejam os seus objetivos. Como uma imagem, lembre-se que quanto mais velho for, mais difícil é perder peso ou ganhar músculo. Este processo pode ser contrariado ou retardado, mas é principalmente devido a um sistema hormonal menos eficiente. Comer como um atleta significa comer bem, e não menos, para obter o corpo que se quer. Quando se opta por comer uma grande variedade de alimentos ricos em nutrientes, para apoiar um estilo de vida ativo, obtém-se grandes resultados. De acordo com o Journal of the International Society of Sports Nutrition, pequenos déficits calóricos são os mais eficazes na preservação muscular, na redução da gordura e na manutenção do desempenho atlético. Por outras palavras, dietas de restrição calórica extrema que eliminam nutrientes importantes não são a melhor forma de alcançar os objetivos de aptidão física. Como disse acima, a sua luta será com vitórias de miligramas após miligramas. Qualquer outra forma de vitória é temporária. Aqueles que lhe vendem o sonho, tiram-lhe muitas vezes a saúde e o bem-estar no processo. O nosso objetivo aqui é permitir-vos manter, e até optimizar todos estes parâmetros, tornando-vos totalmente autônomos no processo. As seguintes amostras de planos de refeições incorporam uma excelente nutrição desportiva, para manter os atletas com o seu melhor aspecto e desempenho. Item para mulheres ativas, um exemplo de um plano de refeições diárias, aproximadamente 1.800 calorias, pode incluir. Item refeição 1. Um ovo inteiro e 4 claras de ovo mexidas, servido com salsa e uma chávena de fruta. Item refeição 2. 4 colheres de sopa de hummus com uma chávena de cenouras de bebê ou paus de aipo. Item refeição 3. Grande salada verde com frango grelhado, 6 onças, meia chávena de feijão cozido, 2 chávenas de mistura de vegetais picados e salsa verde. Item refeição 4. Meio copo iogurte simples, meio copo mirtilos. Item refeição 5. Salmão grelhado, 8 onças com limão, meia chávena de arroz castanho e 2 chávenas de floretes de brócolis cozidos. Item um plano diário de refeições, cerca de 2.500 calorias, para um homem ativo pode incluir o seguinte. Item refeição 1. 3 ovos inteiros mexidos, meia chávena de iogurte simples, meia chávena de mirtilos e 1/3 chávena de granola. Item refeição 2, mistura de proteínas, 2 colheres de proteína em pó,
3/4 chávena de bagas, 1/4 chávena de leite de cocô, 1 colher de sopa de linhaça, água. Item refeição 3. Hambúrguer de carne magra, 8 onças, envolto em alface, coberto com tomate, cebola, mostarda e 3 chávenas de verduras. Item refeição 4. Batido de proteína misturado. Item refeição 5. Frango grelhado, 6 onças, meia chávena de salada de quinoa e 1 chávena de brócolis. Objetivo 2. Crescimento muscular. Qualquer que seja o seu objetivo, é do seu maior interesse crescer ou fortalecer os seus músculos. Antes de mais, é importante manter o seu sistema músculo-esquelético saudável. E para o fazer, deve combiná-lo com um programa de treino adaptado aos seus objetivos. Quanto à nutrição, a aprendizagem dos princípios relacionados com o crescimento muscular também lhe permitirá aprender os princípios para os preservar. Com a velhice, assistimos frequentemente a uma perda de músculo. E como a velhice não poupa ninguém, é do seu interesse agora aprender os princípios que lhe permitirão preservar-se por muito tempo. Notará que as pessoas que se dedicam a atividades desportivas, como a atividade muscular relativamente moderada, o peso da idade dificilmente se manifesta. Esta atividade, combinada com uma boa dieta, permitir-lhe-á manter o seu corpo jovem durante o máximo de tempo possível. De acordo com a investigação, a nutrição desempenha o papel mais importante no desenvolvimento muscular. Infelizmente, muitos de nós aparecem nos nossos treinos e esquecem-se de que uma nutrição adequada faz parte do processo de treino. As pessoas ativas esquecem-se frequentemente da nutrição devido à desinformação sobre nutrição ou planos de dieta fadista. A construção muscular é um trabalho árduo, e uma excelente nutrição desportiva é essencial para este processo. Dependendo do estilo de vida, nível de atividade e objetivos, o plano alimentar de cada pessoa será diferente. Nunca há um plano de tamanho único para cada dieta de culturismo ou desportiva. De acordo com um artigo de revisão publicado no Journal of the International Society of Sports Nutrition, os fisiculturistas e outros atletas precisam de adaptar a sua dieta às suas necessidades energéticas durante o exercício. Isto inclui uma vasta gama de macronutrientes, proteínas, hidratos de carbono e gordura, equilibrados, concebidos especificamente para cada indivíduo. 1. Considerar a água como um nutriente essencial. A água é considerada o nutriente mais importante na nutrição desportiva. O exercício regular faz-nos suar e aumenta a nossa necessidade de beber água. Para ter o nosso melhor desempenho e obter o corpo que desejamos, precisamos de beber muita água. Mas poucas pessoas lhe dirão que a qualidade da água é igualmente importante. Uma coisa é quase certa, quase toda a gente tem acesso a água de qualidade higiênica satisfatória. É claro que ainda há muitos que não têm acesso a ela. Mas já pensou em parâmetros como a dureza, composição e mesmo a memória energética? Deve saber que todos estes parâmetros devem ser tidos em conta. Para manter as coisas simples, aconselhá-lo-ia a variar os perfis das águas que bebe. Não fique satisfeito com o mesmo tipo de água para sempre. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Quanto à memória da água que bebe depende da sua sensibilidade. Contudo, aconselho a tratar a água que bebe com o maior cuidado, pois será uma fração do material principal que constitui o seu corpo. A água compõe mais de metade do corpo, regula a temperatura corporal, mantém a digestão e protege os órgãos. Desempenha também um papel importante na função muscular, transportando nutrientes e removendo toxinas do corpo. Sem água, não podemos sobreviver e a atividade física exige que bebamos mais água. Segundo o American Council on Exercise, durante 1 hora de exercício, podemos perder até 1 litro de água devido à intensidade e às condições ambientais. Ficar hidratado é essencial para uma ótima função física e desempenho desportivo. Os estudos têm fornecido diferentes recomendações de água potável com base em muitos fatores, incluindo idade, saúde, nível de atividade e onde se vive. Como regra geral, deve beber água suficiente para evitar a sede. Um bom indicador de hidratação é a urina incolor ou amarela pálida.
É também importante beber água antes, durante e depois do exercício. 2. Os suplementos podem ajudar. Muitos atletas e pessoas ativas utilizam suplementos para melhorar o desempenho atlético, estimular o crescimento e recuperação muscular, e aumentar a perda de gordura. Estudos demonstraram que alguns suplementos são melhores do que outros e podem proporcionar benefícios aos programas de nutrição desportiva. Contudo, a falta de gestão de suplementos e de controle de qualidade pode resultar em produtos de má qualidade e ineficazes. Nunca esquecer que o negócio dos suplementos é, antes de mais, um negócio. O objetivo é que estas empresas o façam acreditar que o seu produto é essencial e eficaz. Como resultado, estamos imersos num mar de estudos parciais, onde exageram as vantagens, escondem as desvantagens e aconselham a tomar quantidades que por vezes podem ser tóxicas. É preciso saber de fontes não influenciadas por empresas, o que é realmente benéfico para si. A melhor maneira é testar-se a si próprio. Mas a gama de produtos hoje em dia é tal que várias vidas não seriam suficientes para os experimentar a todos. Contudo, a escolha de suplementos é uma escolha pessoal. Os estudos clínicos estão a examinar os efeitos dos suplementos e recomenda-se que reveja os resultados para determinar se são adequados para si. Recomenda-se também que consulte o seu médico antes de tomar quaisquer suplementos, especialmente para uma determinada gama de produtos. Veremos com mais detalhe no seguinte, o que deve considerar de acordo com os seus objetivos. O que precisa de saber sobre calorias. Mas antes de chegarmos ao tema dos suplementos alimentares, é importante que tenhamos tempo para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter em relação à questão das calorias. Esta noção é a que concentra a atenção das pessoas quando se trata de dieta. Todos falam dela, vamos certificar-nos de que sabe do que se trata realmente e também de nos livrarmos dos clichês relacionados com ela. Na ciência, uma caloria é uma unidade de medida de energia. É equivalente à quantidade de energia necessária para elevar 1 litro de água. Aquilo a que chamamos calorias em nutrição e aptidão física, são na realidade quilocalorias, equivalentes a 1000 calorias. Utilizamos-las para expressar a quantidade de energia disponível em alimentos e bebidas. Esta energia é utilizada para acelerar os vários processos fisiológicos que ocorrem no corpo e para mover o corpo. Quando se consome mais calorias do que o corpo necessita, a gordura adicional é armazenada e vice-versa. Perguntas mais frequentes. 1. Quantas calorias preciso? O número de calorias de que necessita depende da sua idade, tamanho e nível de atividade. A maioria dos adolescentes e adultos precisa de cerca de 1.500 a 2.500 calorias por dia. Pode usar a fórmula Harris-Benedict para determinar as suas necessidades calóricas. Na mesma linha do que acima, quanto mais velho for, mais calorias precisa para manter esse peso. Lembre-se de que quanto mais velho for, menos eficiente será o seu sistema. Este parâmetro deve ser tido em conta em tudo. Mas isso não significa que deve exagerar, mas sim adaptar os seus objetivos e meios às suas realidades. A desilusão é um dos maiores obstáculos em seguir um programa. Assim, ganhará ao estabelecer objetivos racionais. 2. Calorias e peso. Como orientação, 1 kg de gordura equivale a cerca de 3.500 calorias, por isso se fizer as contas, pode ver que precisa de queimar 3.500 calorias para perder 1 kg de gordura. A redução da sua ingestão calórica diária típica, em 500 calorias por dia deverá resultar numa perda de 1 kg por semana. Pelo menos durante algum tempo, à medida que perde peso, as suas necessidades calóricas diárias também diminuem. Mas na realidade, é isso que acontece? Descobriremos mais tarde. 3. Qual é o impacto calórico da atividade física? É necessária energia para mover, levantar ou fazer todo tipo de coisas, por isso quanto mais se move, levanta ou puxa, mais energia é necessária para empurrar ou puxar.
Além disso, os exercícios de resistência que constroem músculos aumentam o seu metabolismo, o que significa que o seu corpo precisa de mais calorias, mesmo que não faça muito exercício. O treino de força é, portanto, uma excelente forma de o ajudar a atingir um peso ideal, pois aumenta de alguma forma a sua eficiência de mobilização e consumo de energia. 4. Quão precisas são as calculadoras de calorias? Perto, mas provavelmente não 100% exato. A maioria baseia-se na fórmula de Harris-Benedict, que determina a sua taxa metabólica basal, que é o número de calorias necessárias para se manter vivo e desperto. A calculadora deve também ter em conta o seu nível típico de atividade diária, o que é uma estimativa aproximada. É difícil saber exatamente de quantas calorias precisa para queimar da atividade física, e pode variar de dia para dia. Estas calculadoras são uma boa maneira de começar, mas se sentir que não está a alterar o seu peso suficiente, poderá ter de ajustar a sua ingestão calórica ou despesas em conformidade. A experiência é o melhor indicador e guia. 5. Qual é a melhor maneira de rastrear as minhas calorias? Como mencionado logo no início, pode usar um diário alimentar ou diário, para verificar a sua contagem calórica e fazer alguns cálculos. Mas por agora, penso que a melhor maneira de o ajudar a rastrear as suas calorias é utilizar um website de rastreamento calórico. Escolhe os alimentos que come e as bebidas que bebe, e o site conta as calorias e dá-lhe uma pontuação nutricional diária. Além disso, pode rastrear quantas calorias o seu corpo queima por dia. É gratuito. 6. São todas as calorias iguais em relação às suas fontes? Há 4 calorias por grama de hidratos de carbono, 4 calorias por grama de proteína, e 9 calorias por grama de gordura. Isso não muda. Penso que a frase, nem todas as calorias são criadas iguais, implica que algumas fontes de calorias são melhores do que outras. Em suma, a maior parte das suas calorias deve provir de alimentos ricos em nutrientes. Portanto, se 250 calorias de doces equivalem a 250 calorias de bananas, maçãs e peras, essas frutas são obviamente melhores para si. Compreenderemos a razão para isto em profundidade mais tarde. A seguir analisaremos especificamente como envolver todos estes novos conhecimentos num objetivo de perda de peso. Mesmo que este não seja o seu objetivo, ter uma compreensão holística de como a nutrição funciona, só pode servir os seus objetivos e transformá-lo num nutricionista para os seus entes queridos. Porque mesmo que não lhe diga diretamente respeito, aposto que alguém próximo de si tem um objetivo de perda de peso. As minhas dicas para uma perda de peso bem-sucedida. A dieta para perder peso não é divertida, e não existem atalhos. Tem de reduzir a quantidade de calorias que coloca no seu sistema. O senso comum diz-lhe neste momento que queimar mais calorias facilitará a realização deste objetivo. Pode ser enfadonho e o progresso é lento. Sem as suas guloseimas favoritas de alto teor calórico, poderá sentir-se privado. Mas como se mantém motivado, e mais importante, como não se priva de comer boa comida, tanto do ponto de vista organolético, como do ponto de vista da saúde. 1. Estratégias de perda de peso. Precisa de comer menos ou fazer mais atividade física. Melhor ainda, fazer as duas coisas. O exercício ajudar-lhe a perder peso e a melhorar a sua saúde. Não tem de fazer nada a não ser sair e caminhar durante 1 hora, 5 dias por semana. Ou pode preferir a intensidade do treino com pesos ou fazer exercício físico num ginásio. Basta escolher algo que o motive. O que é o ideal? Já ouviu falar de treino de alta intensidade em intervalos e esta é certamente a sua melhor aposta. Mas se é novo no desporto, não o recomendaria neste momento, pois pode ser realmente difícil para o seu sistema cardiovascular. É necessário um período de adaptação com intensidade baixa ou mesmo moderada. Assim, dependendo da sua história desportiva, pode começar por caminhar, ou correr, etc. Vamos voltar à sua dieta. É muito importante cuidar das suas necessidades nutricionais,
por isso faça disso uma prioridade na sua vida. Primeiro, precisa de saber quantas calorias precisa de consumir por dia. Use uma calculadora de calorias para o ajudar no início. A ideia é que precisa de consumir menos calorias do que as que consome atualmente, numa base diária reduzida. Lembre-se de tudo o que dissemos anteriormente sobre calorias. Veremos mais tarde, com exemplos alimentares, o que tais escolhas significam na prática. É preciso manter um registro das calorias que se ingerem, e das calorias que se queimam quando se faz exercício físico. Mantenha um registro de todos os alimentos que ingere com um diário alimentar, como recomendado no início. 2. Escolher alimentos saudáveis. Uma dieta não se trata apenas de cortar calorias. É preciso comer a quantidade certa de alimentos nutritivos para obter hidratos de carbono, proteínas e gorduras suficientes, bem como vitaminas, minerais e fibras, evitando ao mesmo tempo o excesso de gorduras saturadas, gorduras trans, açúcares adicionados e sódio. A melhor maneira de o fazer é planear as suas refeições com antecedência todos os dias, ou mesmo semanalmente, como recomendado acima. É preciso saber quanta comida se come realmente. Temos frequentemente tendência para subestimar a quantidade real de comida que comemos durante o dia. Portanto, é melhor medir todas as suas porções, pelo menos até se tornar mais proficiente na estimativa das porções à vista. Isto faz-me lembrar a história do treinador desportivo, que aconselhou seu aluno a recolher os invólucros nas guloseimas que comia durante o dia. Quando o aluno fez, apercebeu-se da enorme quantidade que estava a ingerir e esta consciência permitia-lhe decidir seguir uma dieta. Muitas vezes não percebemos o quanto comemos porque perdemos o hábito de comer conscientemente. É quase uma atividade automática. Alguma vez não se lembrou se comeu ou não uma refeição? Invista numa balança de cozinha digital se necessário, use copos e colheres de medida, e meça tudo. Este investimento vale especialmente a pena no início, para desenvolver uma consciência das quantidades ingeridas. 3. Desenvolver um plano de refeições. Tente preencher o seu plano diário de refeições, com uma variedade de alimentos saudáveis. Lembre-se de que as bebidas também são ricas em calorias. Planeie as suas refeições com alguns dias de antecedência, para que possa ir à loja e comprar toda a comida de que necessita. O planeamento de refeições pode ajudá-lo a poupar dinheiro em mercearias e evitar compras por impulso no corredor do snack, e mais importante ainda, ajudá-lo a cumprir o plano. Item aqui está uma amostra do plano de refeições para um dia. Fornece cerca de 1.800 calorias ao longo do dia, e é rico em fibras e nutrientes. Se quiser perder algumas calorias, pode omitir o chocolate preto, mel, maionese, óleo e molho de vinagre e manteiga para poupar cerca de 450 calorias. Também pode procurar variedades de condimentos e molhos que gosta com calorias reduzidas e usar edulcorantes não nutritivos para domar o seu dente doce. O que não se deve fazer é cortar frutas e vegetais saudáveis e grãos inteiros, uma vez que estão cheios de nutrientes e fibras. Item pequeno almoço. 3/4 de uma chávena de aveia. Uma colher de sopa de mel. Meio copo de leite desnatado. 1/4 de chávena de mirtilos. 6 onças de sumo de laranja. Uma chávena de café preto. Item lanche matinal. Uma maçã. 12 amêndoas. Com soda de limão. Item almoço. Uma sanduíche de atum. Um tomate grosso cortado em fatias. Uma colher de sopa de maionese. E alface em 2 fatias de pão de trigo integral. Uma chávena de cenouras de bebê cruas. Refrigerante dietético ou refrigerante. Item lanche da tarde. Uma chávena de iogurte simples sem gordura. 1/4 de chávena de cereais integrais, estaladiços. Uma colher de sopa de mel. Item jantar. Uma chávena de salada de espinafres crua. Uma onça de queijo cheddar. Meia chávena de tomate cereja. E uma colher de sopa de molho de óleo. Um bife de 3 onças.
1,5 chávenas de puré de batata. E uma fatia de manteiga. Uma chávena de feijão verde. Item petiscos à noite. Uma onça de chocolate preto. Este plano de refeições mantém-nos cheio durante todo o dia? Caso contrário, poderá querer alterar o seu plano de refeições para incluir alimentos mais densos em nutrientes e com baixo teor calórico, tais como verduras e legumes de folhas. Se o seu plano de refeições o deixa com fome todos os dias, pode estar a queimar demasiadas calorias. Lembre-se, é possível perder peso lentamente. Lembrem-se do nosso princípio. Não se esqueça de permitir 1 ou 2 guloseimas por dia, etc., cerca de 100 calorias, e pode experimentar edulcorantes artificiais para controlar os desejos de açúcar. Beba muita água. Um copo alto de água não tem calorias e pode aromatizá-la com uma fatia de limão ou lima, ou se gostar de gasosa, opte por um refrigerante. Por favor, note que estes exemplos não são regras. Destinam-se apenas a dar-lhe uma breve ideia do que é possível. Cabe-lhe a si adaptá-las às suas próprias necessidades e desejos. Desde que seja possível, não sacrifique a diversão. Há sempre maneiras saudáveis de o manter divertido. Em seguida exploraremos um pouco mais a noção de saciedade. O segredo da perda de gordura, a saciedade. Quando se trata de perda de peso, os 2 fatores que normalmente me vêm à mente são a ingestão de calorias e o consumo de calorias. No entanto, um donut e alguns pedaços de ananás fresco fornecem ambos cerca das mesmas 200 calorias, pelo que nem todas as calorias são iguais. Para além de se concentrar mais nos 2 fatores de valor calórico e conteúdo de macronutrientes, hidratos de carbono, gordura e proteínas, há uma série de outros fatores interessantes. Por exemplo, a fonte do alimento, a forma como o alimento é processado, e o que é adicionado durante o processamento. Últimos resultados da investigação. Os investigadores dos Institutos Nacionais de Saúde propuseram um novo modelo de classificação baseado no grau de processamento dos alimentos, que divide os alimentos em 4 categorias. 1. Frutas, legumes, leguminosas, grãos inteiros, ovos e carne não processada ou minimamente processada. 1. Condimentos de cozedura processados, por exemplo, óleo, manteiga, sal. 2. Alimentos processados, por exemplo, carne enlatada, pão, charcutaria. 3. Alimentos excessivamente processados, por exemplo, doces ou aperitivos, alimentos de conveniência, fast food, pepitas congeladas de frango e peixe, etc. O objetivo destes alimentos é dar ao corpo uma sensação de sabor, e assim criar o desejo de comer em grandes quantidades. Além disso, ao adicionar sal, açúcar, óleo e conservantes, o prazo de validade dos alimentos não só é prolongado, o que aumenta a rentabilidade do produto, como também torna menos difícil a sua ingestão. Pelo contrário, os alimentos não transformados não contêm sal, açúcar ou gordura adicionados que só são processados numa medida limitada para garantir que são saudáveis e seguros para comer. Os participantes na experiência comeram aleatoriamente alimentos excessivamente transformados durante as primeiras 2 semanas e apenas alimentos não transformados e minimamente transformados durante as 2 semanas seguintes. Os investigadores descobriram que com quantidades iguais de calorias, proteínas, hidratos de carbono, gordura, fibra alimentar e sódio por porção de alimentos sobreprocessados e não processados, os participantes consumiram mais alimentos sobreprocessados, cerca de 500 calorias adicionais por dia. Este resultado sugere também que mesmo depois de prestar atenção a um dos fatores do conteúdo proteico, as pessoas continuam a consumir mais alimentos processados devido à falta de saciedade. Alimentos não transformados ou transformados. Os alimentos não processados são ricos em fibras alimentares e proteínas, que ajudam o seu corpo a sentir-se mais cheio durante mais tempo. Enquanto o sódio nos alimentos processados, geralmente faz-nos comer mais. O estudo descobriu que, para o mesmo conteúdo nutricional, os experimentadores consumiam mais alimentos processados e, portanto, mais calorias.
O estudo não explica por que é que as pessoas comem mais quando comem alimentos processados em excesso, mas os investigadores descobriram que os participantes apreciaram cada refeição na mesma medida, portanto não é porque alimentos saudáveis sejam difíceis de comer. Curiosamente, os investigadores descobriram que os participantes comeram os alimentos excessivamente processados mais rapidamente, consumindo em média mais 10 calorias por minuto do que se tivessem comido os alimentos não processados. Verificaram também que embora as refeições não processadas e processadas contivessem a mesma quantidade de gordura e hidratos de carbono, os participantes consumiam mais gordura e hidratos de carbono, principalmente ao pequeno almoço e almoço, e a mesma quantidade de proteína total, quando consumiam refeições processadas em excesso em comparação com as refeições não processadas. Estudos prévios. Estudos anteriores mostraram que os alimentos excessivamente processados são mais baixos em proteínas e fibra alimentar, ambos causando uma saciedade mais rápida e mais duradoura. Portanto, a diferença no consumo calórico entre os dois grupos alimentares pode dever-se aos diferentes níveis de proteínas e de fibra alimentar. No entanto, o estudo mais recente refuta esta teoria, uma vez que o teor em proteínas e fibra alimentar dos dois tipos de alimentos estudados era o mesmo, enquanto que o teor em gordura e hidratos de carbono era mais elevado nos alimentos excessivamente processados. Uma explicação possível é que a fibra dietética presente nos alimentos excessivamente processados não provém do próprio alimento, e uma vez que não está presente em quantidades suficientes, os aditivos da fibra dietética devem ser utilizados para tornar igual a dos alimentos não processados. Os aditivos de fibra alimentar em alimentos, tais como refrigerantes, não satisfazem tanto o paladar como a fibra alimentar natural presente nos alimentos, o que pode em parte levar a uma ingestão calórica mais elevada. Outra razão possível é a teoria da alavanca proteica, sugerida pela investigação anterior. Os humanos comem inconscientemente proteína suficiente para sobreviver. Se a ingestão de proteína for insuficiente, as pessoas podem consumir mais calorias e assim obter mais proteína. Os participantes que consumiram menos proteínas durante o dia podem ter comido em excesso durante a noite sem se aperceberem que isto era um sinal de que o seu corpo precisava de proteínas. Os elevados níveis de edulcorantes artificiais encontrados em alimentos processados como a Coca-Cola Diet podem enganar seriamente os sinais de fome do corpo. Estes edulcorantes estimulam a vontade de comer, e o corpo segrega as enzimas para digerir estas calorias potenciais. Quando o corpo não consome calorias suficientes, as enzimas produzidas fazem com que o corpo sinta fome, e assim, encorajam-no a comer mais. Resumo. Novas descobertas sugerem que, independentemente da forma como uma dieta é concebida, a chave é a qualidade das calorias, especialmente quando se considera a redução de peso. Se está a considerar reduzir a quantidade de alimentos que come todos os dias, deve primeiro optimizar as suas fontes calóricas e certificar-se de que se sente cheio ao longo do dia. Se se limitar a cereais integrais, alimentos não transformados e comer mais proteínas durante o dia ou de manhã, não será tão difícil reduzir a sua ingestão diária. Uma vez que a fome será satisfeita em cada refeição, é muito mais fácil criar e manter hábitos alimentares saudáveis. Da mesma forma, a velocidade da alimentação deve ser objeto de uma atenção especial. Estudos têm demonstrado que comer rapidamente leva a comer mais, e os alimentos excessivamente processados tendem a ser consumidos mais rapidamente devido ao seu sabor delicioso. Portanto, para obter os melhores resultados de perda de peso, desfrute de cada refeição lentamente e com menos distração de outras coisas. Finalmente, embora a contagem de calorias e vários artigos consumidos seja útil para medir as necessidades do seu corpo, é melhor comer mais comida real, ficar longe de comida de plástico e praticar bons hábitos alimentares. Falaremos de estratégias para evitar a comida de plástico na próxima sessão. 10 maneiras de combater os desejos de junk food. Os desejos de comida de plástico podem entristecê-lo, especialmente quando parecem vir de não saber o que fazer. Num minuto estás bem, no outro sentes que todo o teu corpo está a desejar uma enorme chávena de manteiga de amendoim.
É mais fácil quando se anseia por maçãs, mirtilos ou feijão verde porque tem poucas calorias e são bons para si. O problema é quando se anseia por algo doce, salgado ou com alto teor de gordura. Ou na pior das hipóteses, quando se anseia pelos três ao mesmo tempo. Os desejos parecem ganhar vida. Pode-se resistir ou ceder à tentação. Fazer uma pausa durante algum tempo, ou controlar os desejos, escolhendo pequenas porções, ajudá-lo a manter o seu orçamento calórico sob controle. Mas quando os anseios se transformam em dobras, arrisca-se a engordar mais quilos ou a comer alimentos insalubres. Apetece-lhe comida de plástico? Veja estas dicas. 1. Gerir os seus alimentos de gatilho. É muito mais fácil ceder à tentação quando a comida que se deseja é fácil de alcançar. Portanto, não deixe alimentos insalubres na cozinha, no seu balcão ou em qualquer outro lugar. Isto não significa que não possa comer em casa, mas escolha alimentos que sejam mais fáceis de digerir. Não se empilhe nos copos de manteiga de amendoim. Quanto mais esforço for necessário para alcançar a comida de plástico, menos probabilidade terá de cair na falsa sensação de fome. Este fenômeno tem sido observado em animais que frequentemente medem a distância entre o esforço e a recompensa. 2. Não saltar refeições. Um estômago que não rosna torna mais fácil evitar desejos, por isso não salte a sua refeição principal. Comece com um pequeno almoço saudável, seguido de um almoço e jantar nutritivos. Adicione alguns aperitivos, desde que sejam bons para si, e a contagem de calorias permaneça a mesma. 3. É uma ânsia ou uma fome? Há uma diferença entre a sensação física de fome e a sensação mental e emocional de desejo de algo. Se tiver fome e não estiver perto da hora da refeição, precisa de comer alguma coisa. Se não tiver muita fome, experimente a seguinte técnica de distração para os desejos. 4. Beber água ou bebidas com baixo teor de cálcio. Beber um copo alto de água pode distraí-lo ou acalmar os seus desejos sem adicionar calorias. Se a água simples parecer aborrecida, adicionar 1 ou 2 rodelas de limão, lima ou pepino. Ou beba chá gelado sem adição de açúcar. 5. Dê um passeio. Esta é outra distração saudável. Evite as ânsias, fazendo algum exercício e indo dar um passeio. Se não pode ou não quer sair, faça alguns minutos de aeróbica. Além de ser uma distração, a atividade física pode ajudar a reduzir o estresse que pode contribuir para os seus anseios. 6. Tirar uma soneca. A fadiga contribui para o estresse, que é um dos fatores que, como vimos anteriormente, o pode fazer ceder aos desejos de junk food. Portanto, talvez uma pequena sesta da tarde ajude. Além disso, certifique-se também de dormir o suficiente a cada noite, indo para a cama a uma hora razoável. Isto ajuda-o a dormir melhor durante a noite. 7. Escova os dentes. O fio dental e a escovagem podem ser apenas uma distração, mas uma boca limpa e um hálito fresco podem ser suficientes para evitar a ingestão de alimentos açucarados ou gordurosos. Se não estiver em casa, um ambientador de hálito pode fazer o truque. 8. Pastilha elástica ou rebuçado duro. Um pedaço de chiclete ou doce duro não contém muitas calorias e o seu sabor pode ser suficiente para se livrar do apetite por comida de plástico. Também se pode experimentar um produto, como a menta, que combina um sabor doce delicioso com uma sensação de arrefecimento que pode pôr fim a muitos desejos. 9. Chamar um amigo. Telefone, ou envie uma mensagem de texto a um amigo ou familiar, com quem possa falar sobre os seus desejos. É ótimo ter alguém próximo de si que o possa apoiar nos seus esforços para adoptar uma dieta saudável. Também pode estar presente para eles quando precisam de ajuda com os seus anseios. 10. Escolha a opção mais saudável. Há muitos alimentos saudáveis que podem satisfazer um desejo doce ou salgado. Bagas frescas, batidos de fruta, manteiga de amendoim em palitos de aipo, ou fatias de pão de grão inteiro, com manteiga de amêndoa podem superar o desejo e fornecer valor nutricional. Veremos nas seguintes estratégias para desintoxicar o seu corpo.
5 maneiras fáceis de desintoxicar o seu corpo. Se gosta da ideia de limpar o seu sistema digestivo, mas não quer fazê-lo com dietas extremas, laxantes, chás de ervas ou probióticos, existem muitas práticas alimentares de estilo de vida que podem ajudar a melhorar a digestão e a aliviar o inchaço, os gases e a obstipação. Aqui estão 5 formas simples de limpar o seu sistema. 1. Aumente a sua ingestão diária de frutas e legumes. Tente comer pelo menos 3 ou mais porções de vegetais, 2 ou mais porções de fruta fresca por dia, mais de preferência 8 a 10 porções por dia. Se não estiverem disponíveis produtos frescos, os produtos congelados são a melhor alternativa. Exemplos incluem alface, brócolis, pimentos, cenouras, feijão verde, abóbora, alface, alcachofras, couve, espinafres, acelgas, mirtilos, uvas, laranjas e morangos. Pessoas com certas perturbações digestivas podem beneficiar de vegetais de alta fibra como cenouras, abóboras, batatas doces, batatas, beterrabas, nabos europeus, rutabagas e rabanetes. 2. Experimente alimentos ricos em probióticos. Os alimentos ricos em micro-organismos vivos benéficos, chamados probióticos, podem ajudar a melhorar a digestão, apoiar o sistema imunitário, reduzir a inflamação e aumentar a proporção de bactérias benéficas a bactérias potencialmente prejudiciais no intestino. As 2 estirpes mais comuns de probióticos são Lactobacillus acidophilus no intestino delgado e Bifidobacterium bifidum no intestino grosso. Embora os probióticos estejam disponíveis em forma de suplemento, também se encontram em leite azedo e iogurte, incluindo os feitos de cocô, arroz, soja e outros, leites não lácteos, kombucha, cais e vegetais fermentados, tais como chucrute e kimchi. 3. Experimente estes grãos inteiros de alta fibra. Experimente comer arroz castanho, quinoa, que não é um grão verdadeiro mas uma erva, aveia cortada em aço, painço, amaranto, trigo sarraceno e arroz selvagem em vez de arroz branco, bagels, pão normal e massa. 4. Beba mais líquidos. A água, assim como sopas, batidos e outros líquidos, é essencial para uma digestão ótima, mas a maioria de nós não bebe o suficiente. É especialmente importante beber o suficiente quando se aumenta a ingestão de fibras, de frutas, vegetais, grãos e sementes. A cor da sua urina pode ser um guia. Em geral, a urina amarela clara ou incolor indica que está a receber líquidos suficientes, mas isso depende muito da sua dieta, outros problemas de saúde, etc. Tenha também em mente que certas vitaminas e alimentos podem alterar a cor da sua urina, tais como B vitaminas e beterrabas. Experimente chás de ervas, chá verde, limonada, caldo de carne e água simples. 5. Experimente o linhaça. As sementes de linho são pequenas sementes que fornecem uma maravilhosa combinação de fibras solúveis e insolúveis, que podem ajudar algumas pessoas com obstipação ou cocó solto. As sementes inteiras são difíceis de comer, pelo que devem ser moídas no moedor de café ou de especiarias ou misturadora antes de serem adicionadas aos alimentos. O sabor suave de nozes polvilha bem em papas de aveia ou saladas também pode ser adicionado a cereais, granola, produtos cozinhados ou mesmo smoothies. Os outros alimentos são: item legumes e leguminosas secas, ervilhas e lentilhas amarelas e verdes separadas são fáceis de digerir e requerem menos tempo de imersão. Outras leguminosas incluem feijões renais, ervilhas malhadas, feijão verde, grão de bico, garbanzo e feijão vermelho. Item nozes e sementes. Nozes sem sal, sementes e manteigas de nozes tais como sementes de abóbora, sementes de chia, sementes de sésamo, sementes de girassol, amêndoas, caju e nozes. Item alimentos ricos em ácidos gordos ômega 3, quantidades moderadas de peixe escalfado, grelhado ou cozido a vapor, tais como anchovas, arenque, cavala, sardinha e salmão selvagem. Item óleos, azeite virgem extra, óleo de cocô, óleo de abacate. Outras formas de purificar o seu corpo. Duches contrastantes. O contraste entre água quente e fria aumenta a circulação e permite que nutrientes, oxigênio e células imunitárias alcancem tecidos danificados e em estresse.
removendo resíduos metabólicos, subprodutos inflamatórios e outras substâncias tóxicas. Item: comece com 3 minutos de água quente, depois menos de 1 minuto de água fria. Repetir este padrão pelo menos uma vez, arrefecendo sempre, por exemplo, 3 minutos quentes, 1 minuto frios, 3 minutos quentes, 1 minuto frios. Plantago ovata. A banana é uma fibra dietética que promove o funcionamento normal do intestino, limpa a camada mucosa do intestino, e aumenta o volume e a maciez das fezes. Uma colher de chá de psyllium em pó pode ser misturada com pelo menos 8 onças de água. Beba imediatamente. Precauções a tomar. Lembre-se, nenhum método é adequado para todos. Se está a sentir obstipação, inchaço, gases e outros sintomas, é importante falar com o seu médico. Veremos a seguir alguns mitos que dizem respeito à alimentação. 7 equívocos comuns sobre nutrição desportiva. Mito 1. Os hidratos de carbono estão a engordar. Muitas pessoas sabem que o consumo de proteínas após um exercício físico promove a construção muscular e a queima de gordura, mas os hidratos de carbono podem na realidade fazer a mesma coisa. Durante o treino, os músculos do corpo dependem principalmente do glicogênio muscular armazenado em carboidratos para obter energia. Se não se consumir carboidratos suficientes após o treino, o corpo obterá este glicogênio muscular essencial, quebrando as proteínas e retardando o processo de recuperação muscular. Por conseguinte, é importante suplementar tanto os hidratos de carbono como as proteínas após o treino. Mito 2. Comer o máximo de proteínas possível. Embora uma dieta rica em proteínas possa certamente ser benéfica para o corpo, existe um limiar. Estudos demonstraram que a quantidade máxima de proteína que o corpo pode absorver de uma só vez é de cerca de 30 a 40 gramas. O excesso ou é decomposto por energia, ou transformado em gordura para armazenamento. Está cientificamente estabelecido que é necessário ter 30 a 35% de proteínas numa refeição para cobrir as suas necessidades proteicas e garantir que as gorduras, fibras, vitaminas e minerais necessários são consumidos. Além disso, tente obter estes nutrientes através da ingestão de alimentos reais, uma vez que isso normalmente também lhe fornecerá outros nutrientes que são essenciais para a reparação muscular. Por exemplo, um ovo contém cerca de 5 gramas de proteína de alta qualidade, todos os 9 aminoácidos essenciais, assim como 13 vitaminas e minerais. Mito 3. Beba 8 copos de água por dia. Esta ideia é conhecida de quase todos, mas não é suficientemente precisa. Como a água e os seus efeitos variam de pessoa para pessoa, as necessidades diárias de água variam para cada pessoa. Recomenda-se uma ingestão diária de 3,7 litros de água para os homens e 2,7 litros para as mulheres. Para pessoas que fazem exercício, esta quantidade recomendada varia para cima ou para baixo dependendo da intensidade, duração e taxa de transpiração. Em vez de se preocupar em saber se a ingestão é razoável, é melhor julgar pelos sinais de desidratação. Se sentir tonto, se tiver dores de cabeça, ou se tiver urina amarela escura, isso pode ser um sinal de que o seu corpo está desidratado. Reponha o seu abastecimento de água até que a sua cor de urina esteja normal. No entanto, é melhor evitar chegar a este ponto. Quando isto acontece, é um sinal de que o seu corpo está em sofrimento. Mito 4. A redução drástica da ingestão calórica é a forma mais rápida de perder peso. Quase todos os nutricionistas concordam que se ingerirmos mais calorias do que queimamos, ganhamos peso. Em teoria, isso significa que se tentar reduzir as calorias da sua dieta, irá perder peso rapidamente. Na prática, porém, não é este o caso. Quando a ingestão calórica diminui, o corpo responde consumindo menos calorias, sinalizando um estado de fome. Quando isto acontece, o corpo produz mais cortisol, a hormona do estresse, o que leva ao aumento de peso em vez de perda de peso. A abordagem correta é optimizar a ingestão calórica na dieta, tais como vegetais, grãos inteiros e boas gorduras. A perda de peso sustentável deve ser relativamente lenta e segura, provavelmente na ordem dos 0,5 a 1 kg por semana.
Mito 5. Comer depois das 20 horas faz-te gordo. Cada pessoa tem um horário diferente, o que naturalmente leva a horários diferentes para cada refeição. Até o nosso relógio biológico tem fases, fortemente condicionadas pelos nossos hábitos. Assumindo que se vai ao ginásio depois do trabalho às 18 horas, é provável que seja por volta das 20 horas da noite, e não há nada de errado com isso. É o que se come, e não quando se come, que importará neste caso, para se atingirem os objetivos. Comer alimentos ricos em nutrientes, tais como proteínas magras e vegetais, far-lhe-á sentir-se cheio e não o fará ganhar peso. Pelo contrário, se comer uma refeição rica em calorias às 8 da manhã, e for para a cama 1 hora mais tarde, poderá sofrer de indigestão e ganhar peso. Mito 6. A mais pequena adição de sal provoca inchaço. As pessoas que transpiram muito precisam de consumir mais sódio do que a pessoa comum. A transpiração resulta numa perda de sódio, um eletrólito importante que o corpo necessita não só para manter o equilíbrio hídrico, mas também para prevenir a desidratação dos intestinos e do corpo. É por isso que o sal impede que o seu corpo se desidrate, em vez de o fazer inchar. É por isso que as bebidas desportivas contêm outros eletrólitos, tais como sódio e potássio. Mito 7. O exercício queima mais gordura com o estômago vazio. Há algumas evidências que sugerem que o exercício com o estômago vazio pode aumentar a utilização de gordura em até 20%, mas esta alegação é questionável. Se o corpo não armazena glicogênio muscular suficiente, ele quebra o músculo para fornecer energia. Por conseguinte, o treino de jejum é susceptível de queimar músculo, e não gordura. Além disso, o treino com o estômago vazio pode causar fadiga mental, e reduzir o desempenho do treino. Há muitos benefícios no treino de estômago vazio, mas é necessário torná-lo um hábito e incorporá-lo num plano global que assegure reservas adequadas de glicogênio. Por exemplo, veremos os principais grupos alimentares no seguinte. Esta parte será relativamente técnica, mas agarre-se a ela, porque é acessível a todos e acima de tudo enriquecerá os seus conhecimentos neste campo. Comida para desportistas. 1. Definição. Alimentos especialmente processados para satisfazer o estado metabólico fisiológico, capacidade de exercício, e necessidades nutricionais específicas dos praticantes de exercício, indivíduos que praticam atividade física 3 ou mais vezes por semana, durante 30 minutos ou mais, a uma intensidade moderada ou mais por exercício. 2. Classificação. 1. De acordo com os nutrientes característicos. A. Suplemento energético. Um alimento de nutrição desportiva com hidratos de carbono, como ingrediente principal, capaz de fornecer energia rápida ou continuamente. Os hidratos de carbono fornecem não menos de 60% da energia total do produto. O metabolismo energético do corpo humano durante o exercício é caracterizado por alta intensidade e elevadas taxas de consumo, que podem atingir 2 ou 3 vezes, ou mesmo centenas de vezes, o nível de consumo de energia em tempos normais. A reposição atempada de energia durante o exercício é necessária para assegurar uma intensidade de exercício definida, e ajuda a atrasar a fadiga do exercício, e a prevenir lesões desportivas. Os valores de energia são, portanto, um indicador-chave nesta categoria. Os hidratos de carbono são a melhor fonte de energia, com altas taxas de produção de energia, e a capacidade de libertar energia através da glicólise na ausência de oxigênio, o que é muito importante para as pessoas que estão envolvidas em exercícios de alta intensidade, e cujos corpos são relativamente privados de oxigênio. Além disso, o açúcar é a principal fonte de energia para o sistema nervoso central, e também ajuda a proteger o fígado de substâncias tóxicas. A suplementação com hidratos de carbono pré-exercício aumenta as reservas de glicogênio muscular, mantém os níveis de glicose e insulina no sangue, e reduz o consumo de proteínas durante o exercício. A suplementação com glicose pós-exercício promove a recuperação física, e melhora a síntese e armazenamento do glicogênio hepático e muscular. B. Controlo de energia.
Os alimentos desportivos podem satisfazer as necessidades de controle de peso durante o exercício, promovendo o gasto de energia e substituindo a sua fonte. A proporção de energia fornecida pelas proteínas em relação à energia total do produto situa-se entre 25% e 50%. Por exemplo, batidos de proteínas. Para as pessoas que fazem exercício físico para controlar o seu peso, especialmente aquelas que precisam de controlar ou reduzir o seu peso em determinadas circunstâncias, a simples redução da sua dieta pode resultar numa ingestão insuficiente de água, minerais e vitaminas, o que pode ser prejudicial para a aptidão física e a saúde se não for reabastecido a tempo. Existem produtos especialmente formulados para satisfazer as necessidades deste grupo de pessoas, que podem ser suplementados com os nutrientes necessários para manter as funções fisiológicas normais do organismo. Os produtos de gasto energético são formulados para satisfazer os requisitos de controle de peso, através da adição de nutrientes que promovem o gasto energético durante o exercício. Estes produtos podem ser enriquecidos com nutrientes ou nutrientes que contribuem para o dispêndio energético durante o exercício. Estas substâncias promovem o gasto de energia através, por exemplo, da transferência de ácidos gordos. Os produtos de substituição energética, por outro lado, devem ser fortificados com proteínas de acordo com as necessidades nutricionais, podem também ser fortificados com nutrientes não energéticos, por exemplo, vitaminas, minerais, necessários durante o exercício físico para manter a capacidade normal de exercício físico. C. Suplemento proteico. Alimentos de nutrição desportiva cujo principal componente é um hidrolisado proteico ou proteico, capaz de satisfazer as necessidades de crescimento e reparação de tecidos do organismo. A proporção de energia fornecida pela proteína em pó não é inferior a 50% da energia total. O exercício de alta intensidade resulta em vários graus de degradação das proteínas musculares, o que aumenta ainda mais as necessidades proteicas. A fim de reparar as proteínas musculares danificadas, o fornecimento de quantidades adequadas de proteínas ou dos seus hidrolisados ajuda a reparar o tecido muscular e a aumentar as matérias-primas necessárias para a síntese muscular. A proteína é, portanto, frequentemente utilizada como um nutriente-chave para manter e aumentar a força muscular durante o exercício ou treino. Exemplos: proteína